Era fevereiro de 2016. Era uma noite escura e chuvosa, quando Carlos Eduardo, de 29 anos, saiu de uma festa em Manaus, sua cidade. Ele havia bebido mais do que devia e, imprudentemente, decidiu dirigir mesmo assim. Com a visão embaçada e os reflexos comprometidos, não demorou muito para que o acidente acontecesse. Carlos perdeu o controle do carro, atravessou a pista e se chocou contra uma árvore. O impacto foi tão grande que o veículo ficou completamente destruído. Desacordado e coberto de sangue, Carlos foi encontrado por uma pessoa que passava pelo local e, imediatamente, chamaram uma ambulância. Enquanto os paramédicos trabalhavam duro para estabilizar Carlos e levá-lo ao hospital, seu espírito se desprendia lentamente de seu corpo. Flutuando acima do cenário caótico do acidente, Carlos observava a si mesmo e a equipe médica em ação. Ele podia ver a preocupação em seus rostos e sentir o ar de urgência no ambiente. À medida que seu espírito se elevava, Carlos sentia uma sensação de paz e leveza. Ele flutuava em direção ao céu, esperando encontrar-se com entes queridos que haviam partido antes dele. No entanto, à medida que subia cada vez mais alto, Carlos percebeu que algo estava errado. O ambiente ao seu redor tornava-se menos luminoso e mais sombrio, e um sentimento de desconforto começou a tomar conta de seu ser. Logo, Carlos percebeu que não estava indo em direção ao céu, mas sim a um lugar sombrio e sinistro. Um lugar repleto de neblina densa, onde gritos agonizantes podiam ser ouvidos ao longe. O ar estava impregnado de medo e desespero, e uma sensação de opressão cercava tudo ao seu redor. Carlos sentiu-se congelado de terror. Ele estava preso em um lugar que não era o céu, mas sim uma espécie de purgatório, onde as almas perdidas e atormentadas vagavam sem descanso. Ele pôde ver figuras obscurecidas pela escuridão, rostos contorcidos de angústia e sofrimento, e ouvir sussurros perturbadores que pareciam ecoar em sua mente. Sentindo-se impotente e cheio de arrependimento, Carlos tentou gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Ele estava completamente à mercê daquele lugar aterrorizante. À medida que Carlos se afastava de seu corpo, uma escuridão intensa o envolvia. Ele se sentia como se estivesse em um abismo sem fim, onde não havia luz nem esperança. Sons estranhos e assustadores ecoavam à sua volta, como sussurros sibilantes e gritos angustiantes. Conforme seu espírito flutuava nessa escuridão opressiva, ele notava a presença de sombras sombrias que se moviam ao seu redor. Essas figuras distorcidas se aglomeravam, suas formas em constante mutação, emanando uma aura maligna. Carlos podia sentir uma onda de medo e malícia vindo delas, um sentimento perturbador que engolia sua alma. Enquanto ele continuava a flutuar por esse lugar assustador, parecia que o tempo não existia mais. Carlos sentia-se preso nessa dimensão sinistra, onde os tormentos pareciam eternos. Ele testemunhava cenas aterrorizantes, visões de sofrimento e desespero, como se estivesse encarando os próprios demônios. O ambiente à sua volta era impregnado por um fedor pútrido, como se estivesse em uma terra de putrefação. Carlos podia sentir o cheiro de carne em decomposição e odores nauseantes que pareciam penetrar em sua alma. Era um tormento aos sentidos, uma experiência visceral que tocava diretamente no âmago do seu ser. Enquanto as figuras sombrias continuavam a se contorcer e gemer ao seu redor, Carlos percebia que elas eram almas perdidas, atormentadas pelos remorsos de suas vidas passadas. Eram pessoas que haviam feito escolhas nefastas e carregavam o peso de suas ações. A expressão de desespero e dor em seus rostos era chocante, deixando Carlos com a impressão de que ele estava realmente em um lugar que não deveria existir. Enquanto passava por essas tormentas, Carlos também recebia visões de sua própria vida passada. Ele revivia suas ações insensatas e irresponsáveis, sentindo todo o impacto que causou às pessoas ao seu redor. O remorso e a culpa o dominavam, fazendo-o desejar desesperadamente a oportunidade de voltar atrás e fazer as coisas certas. No entanto, à medida que Carlos enfrentava esses horrores assustadores, ele também começava a perceber a centelha de luz que brilhava em meio à escuridão.
Ele encontrava outras almas, lutando para se redimirem de suas próprias escolhas erradas, buscando compreensão e paz interior. Era um vislumbre de esperança em meio ao desespero. Essas almas afligidas compartilhavam suas experiências e sabedoria com Carlos, encorajando-o a encontrar a força para superar seus demônios internos. Eles compartilhavam histórias de transformação e perdão, mostrando a Carlos que ainda havia uma chance para ele mudar e encontrar a redenção. Entanto, à medida que o tempo passava, em meio a esse ambiente aterrorizante e cheio de remorso, Carlos começou a perceber que aquele lugar tinha um propósito. Era um lugar de aprendizado e redenção, onde as almas tinham a chance de confrontar seus pecados e encontrar a paz interior. Com o coração cheio de remorso, Carlos refletiu sobre sua vida. Ele lamentava as escolhas erradas que havia feito, as oportunidades perdidas e a dor que havia causado aos outros. Ele prometeu a si mesmo que, se fosse dado uma segunda chance, ele mudaria sua forma de ser e se tornaria uma pessoa melhor. Assim que Carlos enfrentou suas provações naquele lugar assustador, ele aprendeu da maneira mais difícil que as escolhas que fazemos nesta vida têm consequências e impactos profundos em nossa própria jornada e na dos outros. Carlos voltou do além com um propósito renovado, uma compreensão profunda do valor da vida e uma determinação inabalável para fazer o bem. Essa experiência aterrorizante ensinou a Carlos a abraçar a responsabilidade por suas ações e a encontrar a coragem de mudar e crescer como ser humano. Foi um despertar doloroso, mas crucial, que o levou a se tornar um exemplo vivo de transformação e esperança para todos ao seu redor. Enquanto Carlos aprendia sobre as consequências de suas ações e buscava a redenção, seu corpo permanecia em estado de coma no hospital. Os médicos faziam tudo o que podiam para mantê-lo vivo, mas a situação parecia desesperadora. Até que, certo dia, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Carlos mergulhava em autorreflexão e tentava encontrar seu caminho de volta, ele recebeu um sopro de energia e poder. Era como se uma força maior estivesse lhe dando uma segunda chance de retornar à vida. Convicto de que ainda tinha muito que aprender e compartilhar, Carlos decidiu que era hora de voltar. Seu espírito desceu rapidamente, rompendo as barreiras entre os planos e retornando ao seu corpo inerte no hospital. Os médicos ficaram surpresos ao vê-lo despertar do coma, e seu milagroso retorno à vida foi comemorado por todos. Carlos estava vivo, mas algo havia mudado dentro dele. Ele aproveitou a segunda chance que lhe foi dada para se tornar uma pessoa melhor. Ele passou a valorizar as pequenas coisas da vida, a se importar mais com os outros e a não permitir que o medo e o egoísmo guiassem suas ações. Carlos dedicou sua vida a ajudar os outros e nunca mais repetiu os erros do passado. Sua experiência de quase morte deixou uma marca profunda em sua alma. Uma lembrança constante de como as nossas escolhas podem ter impactos significativos em nossas vidas e nas vidas dos que nos cercam. Carlos foi confrontado com uma experiência aterrorizante que o fez refletir sobre sua vida e suas escolhas. Ao encarar as consequências de suas ações passadas, ele aprendeu lições valiosas que o transformaram profundamente. Primeiramente, Carlos compreendeu a importância da responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Ele percebeu que suas decisões passadas tiveram um impacto significativo em sua vida e nas vidas dos outros, levando-o a entender a necessidade de ser mais cauteloso e considerar as consequências antes de agir. A experiência também despertou em Carlos um intenso sentimento de remorso e arrependimento. Ele reconheceu a necessidade de pedir perdão, tanto a si mesmo quanto aos outros, e se empenhou em buscar maneiras de se redimir por suas ações passadas. O peso do arrependimento o instigou a enfrentar seus erros e trabalhar para construir uma nova trajetória. Essa jornada de transformação pessoal levou Carlos a uma profunda reflexão sobre seu caráter e moralidade. Ele percebeu que tinha a capacidade de se tornar uma pessoa melhor e crescer além de suas falhas passadas. Aprendeu que é preciso assumir responsabilidade, aprender com as experiências e se esforçar continuamente para evoluir como indivíduo. Outra lição fundamental que Carlos aprendeu foi a importância da compaixão e empatia para com os outros. Ao testemunhar o sofrimento das almas atormentadas ao seu redor, ele desenvolveu uma compreensão mais profunda da necessidade de estender a mão e mostrar bondade.
Carlos percebeu que todos enfrentam suas próprias batalhas e que podemos aliviar o sofrimento alheio através do apoio e compreensão mútua. Essa experiência também reforçou para Carlos o valor da vida e das oportunidades que nos são dadas. Ele entendeu que cada dia é uma chance valiosa para fazer a diferença, ajudar os outros e valorizar os momentos simples da existência. Carlos abraçou a ideia de viver plenamente e aproveitar cada momento para crescer, se redimir e espalhar bondade ao seu redor. Em resumo, Carlos aprendeu valiosas lições de responsabilidade, remorso, transformação, compaixão e valor da vida. Essas lições o motivaram a buscar redenção, crescimento pessoal e a se tornar um agente positivo em sua jornada e para aqueles com quem interage.